Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone, eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, para que você que assim como eu, que ama a Palavra de Deus, possa ser por ela hoje edificado. O texto a qual nós vamos estar lendo hoje se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, que vai nos dizer a respeito do encontro do rei Josias com o livro da lei. Essa mensagem é para você, né, que deseja no seu coração agradar ao Senhor, que você tem esse zelo pelo Senhor. Essa mensagem é para você, né? O rei Josias foi esse rei, um rei desejoso pelas coisas do Senhor, pelo zelo do Senhor. Amém? Vamos estar lendo então os 2 primeiros versículos e depois a gente vai lendo conforme a gente for, né, meditando. Vai dizer assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Josias, né, ele foi alguém que já havia ali uma palavra a respeito dele 300 anos antes do seu nascimento. Muito tempo antes do seu nascimento, o Senhor já havia anunciado, né, o nascimento de Josias e o propósito a qual ele cumpriria. Então, né, aqui o Senhor ele já fala ao meu coração, né, e ao seu também. Eu quero falar para você que antes mesmo de você nascer, Deus ele já tinha um plano estabelecido para a sua vida, um propósito para a sua vida. Muito antes, é como ele disse para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci e já te escolhi, já te dei as nações por profeta. Então, o plano que o Senhor tem na nossa vida não começou ontem. Não começou o dia que nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Ele. Não começou o dia que nós passamos a ter interesse pelas coisas dele. Não. Começou muito antes de nós nascermos, né? E Josias, então, tinha ali uma palavra a respeito dele, né? Vai ser dito no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, né? Vai ser ali, ter uma profecia a respeito do seu nascimento. E agora, 300 anos depois, ele nasce, enfim. E Josias era alguém, né, que tinha ali tudo para dar errado, né? Eu quero falar para você que o fato de Deus ter um propósito na sua vida, um plano, um projeto aí já estabelecido para você mesmo antes do seu nascimento, né, não interfere, não leva em conta que o ambiente talvez a qual você nasceu foi um ambiente totalmente desproporcional com aquilo que Deus disse a seu respeito, né? Porque Josias, ele é alguém que ele era para ser também, era o improvável, era alguém que o ambiente a qual ele nasce é totalmente contrário daquilo que Deus disse a respeito da vida dele. Então, mas Deus não está limitado, né, ao nosso ambiente. Deus só está limitado a nós, se nós não quisermos. Mas se nós quisermos, Ele também quer e Ele realiza aquilo que Ele tem nas nossas vidas, né? Josias, ele tem um avô, né, totalmente idólatra. Manassés vai ser um rei totalmente ímpio, um rei tão ímpio a ponto, né, da palavra do Senhor dizer que ele faz com que o povo de Deus, o povo de Israel, peque de uma forma que nem mesmo as nações pagãs que o Senhor havia tirado ali, né, da frente de Israel, não pecaram. Então imagina quão grave eram os pecados que esse homem cometia diante de Deus, né? E mesmo assim, né, Josias ele tem esse coração totalmente contrário. O pai de Josias, ele também vai pelo mesmo caminho do avô, né, do avô de Josias. Vai copiar os feitos de Manassés, vai
pelo mesmo caminho. Mas quando Josias nasce, quando Josias recebe o trono, Josias ele vai agir diferente, porque Deus não está limitado. O ambiente ao qual nós nascemos não interfere, muito pelo contrário. Muitas das vezes, né, ele apenas alavanca aquilo que Deus vai fazer. Ele apenas coloca mais brilho naquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Porque talvez qualquer um que olhasse para mim, e talvez olhe para você e diga, não, esse daí é muito improvável. Essa daí não tem possibilidade. Olha o ambiente de onde ela nasceu, olha quem ela é, olha a família dela como era, olha a família dele, olha, era família de alcoólatra, olha a família de drogado, olha, é assim, essa... Mas Deus, ele não se importa. Ele gosta dessas coisas mesmo, mais difícil. É para que todos vejam e entendam que a glória é toda dele. Que aquilo que ele fez na nossa vida, foi ele que fez, e não foi obra de homem. Entende? Então Deus não está limitado a isso. Deus não está limitado às nossas circunstâncias. Muito pelo contrário. E Josias, ele vai começar a reinar com 8 anos. E aqui tem 2 fatos que me chamam a atenção. O primeiro é o fato de que Josias ele não vai ter muito contato com o seu pai, né? Porque nós sabemos que para ele começar a reinar, o pai teria que ter morrido. Então ele vai perder o pai muito cedo, então ele não vai ter muito contato com o pai. E isso, por mais doloroso que seja, né, ainda assim é favorável. É favorável para aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele. Eu quero falar para você que algumas privações que talvez você tenha tido na sua vida, ou até tenha hoje, e você olha e fala assim, não, eu não vou conseguir realizar isso, eu não vou conseguir chegar naquele lugar, porque eu não tive isso, não tenho aquilo. Eu quero falar para você que isso não interfere, muito pelo contrário. Isso pode ser, né, que seja um propósito de Deus para que a glória de Deus seja ainda mais manifesta na sua vida. Porque Josias, ele não vai ter esse pai presente. Ele vai perder o pai muito cedo, mas isso é bom por quê? Porque talvez se ele tivesse tido mais convivência com o pai, o coração puro dele teria sido corrompido. E talvez o propósito de Deus poderia ter sido, né, aí de alguma forma, aí poderia atrapalhar esse propósito que Deus tinha na vida dele. Então, algumas privações que nós temos, que nós tivemos na nossa vida, não vai atrapalhar, mas muito pelo contrário, talvez vai fazer com que nós nos acheguemos ainda mais perto daquilo que Deus tem para nós, né? É alguém que fala assim, nossa, mas eu queria ter o apoio do meu marido, eu queria ter o apoio do meu marido, eu queria ter o apoio da minha esposa. Eu falo para você que talvez se você tivesse esse apoio que você tanto queria, você não estaria aqui hoje buscando o apoio de Deus. É alguém que, assim como eu, olha assim e fala assim, nossa, eu queria ter tido, né, o zelo de uma mãe para cuidar de mim. Mas talvez se eu tivesse tido o zelo dessa mãe para cuidar de mim, eu não estaria hoje aqui buscando o zelo de Deus. É alguém que fala assim, nossa, eu queria alguém, né, que me desse aí um respaldo, que me desse aí, né, uma ajuda para que eu pudesse realizar esse sonho que eu tenho na minha vida. Talvez se você tivesse esse alguém que te ajudasse, hoje você não estaria aqui buscando a ajuda de Deus. Então, a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero falar para você que se você é alguém que ama a Deus e pode ter certeza que você foi chamado para um propósito, segundo o propósito dele. Então todas as coisas vão contribuir juntamente para o seu bem. O segundo ponto, né, que eu vejo aqui no reinado muito prematuro de Josias, é que ninguém é novo demais ou é velho demais para viver o propósito de Deus, para ter um coração entregue ao Senhor, para ter um coração desejoso do Senhor. Não, ninguém é novo ou é velho demais para isso. Alguém pode olhar para si e dizer assim, não, é que eu sou muito novo ainda, né? Eu não posso, eu preciso curtir a minha vida. Eu quero aconselhar você, reveja esse pensamento, porque quanto mais
tempo nós passamos longe do propósito que Deus estabeleceu para nós, mais tempo de sofrimento nós causamos e danos nós causamos para a nossa própria vida. Talvez alguém que olhe e fala assim, não, esse daí é muito novo, eu não vou dar crédito para ele, né? É muito novo. Não. Eu quero falar para você que não interfere, não interfere. Porque Deus ele só está buscando um coração realmente voltado a Ele, voltado para a vontade dEle. Então, não interessa se você é muito novo ou se você é muito velho. Talvez alguém fale assim, não, eu sou, né, se acha muito velho. Não, eu já estou aqui 40, 50, 60, já sou vó, já sou bisa, não sei o quê. Eu não posso mais viver o propósito de Deus. Não, eu quero falar para você que Deus não se limita ao seu tempo. Deus não se limita ao meu tempo. Deus não se limita ao nosso tempo. A única coisa que limita a Deus somos nós mesmos. É eu, é você. A única coisa que pode limitar Deus, impedir que Deus realize o propósito dele na sua vida, é você mesmo. Entendeu? Mas se você tiver um coração que crê, se você tiver um coração voltado para o Senhor, então você vai viver. Você vai viver. Você vai, assim como Josias, alcançar esse lugar no Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Josias, né, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui é interessante porque quando a palavra do Senhor vai dizer que ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, a palavra do Senhor está falando de foco. Josias era alguém que tinha um foco. Quando o Senhor vai aconselhar Josué, ele vai dizer, olha, se você quiser ser bem-sucedido, né, pega a palavra, medita na palavra e não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas segue a palavra. Porque se nós olharmos para os nossos lados, nós vamos encontrar muitas coisas para chamar a nossa atenção e fazer com que nós percamos o foco. O foco, né, de estar com esse coração voltado ao Senhor, o foco de buscar a direção do Senhor, o foco de buscar a ajuda de Deus. Entende? É interessante porque Josias, no relato de 2 Crônicas, vai dizer que ele passa a buscar ao Senhor quando ele tem 16 anos. Então, ainda aqui ele é menino, provavelmente ele tem ali um tutor, alguém que o aconselha, o instrui e tal. Eu ouvi alguém dizer que esse seria o avô materno dele. O avô materno dele era esse que aconselhava, enfim. Né? Eu não posso afirmar com certeza porque eu não tenho uma certeza. Quando eu tenho, eu falo. Quando eu não tenho, eu não falo. Né? Eu ouvi aí alguém dizer, mas eu não tenho essa certeza. Mas provavelmente era, né? Provavelmente, com certeza, ele tinha alguém. E provavelmente seria assim, porque a palavra do Senhor, né, cita o nome da mãe, né, e desse avô aí. Então, ele tinha alguém, porque ele ainda era menino, então ele tinha alguém que... Mas quando ele faz 16 anos, ele passa a buscar ao Senhor por ele mesmo. E aqui o Senhor falava ao meu coração a respeito das fases. Todos nós temos a fase de menino, aonde nós temos um apoio de alguém que nos instrui, alguém que, né, nos aconselha, alguém que nos dá um respaldo. Nós temos. E precisamos ter pela vida inteira. Porém, quando, né, ele passa dessa fase, ele chega aos 16 anos, ele passa a buscar ao Senhor por ele mesmo. E o Senhor fala ao meu coração, aqui chega a maturidade, a fase da maturidade, a fase, né, dele ter ali a autonomia dele ter ali responsabilidade pelas próprias escolhas. E aqui, né, é muito importante isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer seguir a vida sempre respaldado em alguém, sempre esperando o apoio de alguém, a afirmação de alguém, sempre esperando ali que alguém, né, diga, olha, faz, olha, não faz. Não, mas enquanto nós somos meninos, nós vamos precisar disso. Mas quando nós chegamos na nossa idade de maturidade, nós precisamos romper com isso. É alguém que, né, Deus só ouve o nome dele na oração porque outro alguém ora por ele. Não chega uma hora que você precisa parar de buscar alguém para orar por você e você precisa passar a orar você mesmo sozinho. É a hora que você precisa parar de só ouvir a voz de Deus através de uma mensagem como essa, ou através de um culto,
Não que você não deva, tá? Entenda isso, não que você não deva ouvir, mas você precisa não apenas ouvir através disso, mas você ouvir por si mesmo. É você mesmo falar, não, hoje eu vou pegar a minha Bíblia, eu quero que o Senhor fale comigo, eu e aqui, eu, ele e a Bíblia. É você ler, é você tentar entender, é você falar, Espírito Santo, fala comigo aqui. É alguém que antes só ouvia um louvor, agora você passa a cantar um louvor. Você passa a entoar um louvor ao Senhor. Então você sai da fase de menino, onde você está ali apoiado em alguma coisa. E você passa a ter a sua autonomia, você passa a buscar ao Senhor por você mesmo. Entende? E o Senhor, ele falava no meu coração, e esse rompimento com a fase de menino é muito importante. Porque nem sempre, agora aqui falando, nem sempre a gente vai ter o apoio de alguém. Nem sempre as pessoas vão olhar para aquilo que nós desejamos fazer e vai dizer, parabéns, é isso aí. E às vezes aquilo que é o propósito de Deus, às vezes nós não vamos ter o apoio das pessoas, né? A gente precisa fazer, mesmo sem ter um apoio, mesmo sem ter alguém ajudando, e a gente vai precisar fazer. Entende? E o Senhor falava no meu coração a respeito de algo interessante, quando fala de foco, né? Nós estávamos falando de foco, de não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Quando você é um menino e chega a fase de você romper aquela fase de menino, você não rompe, você tem mais chance de se perder na fé. Por quê? Porque o menino, ele não tem a malícia do adulto. Então ele vai olhar para o tutor dele como um herói, né? Como aquele, perfeito, nossa, esse daqui é o que me ajuda, é o tal. Mas quando chega a fase que acaba aquela fase de menino, os olhos dele se abrem e ele já tem a malícia, então ele consegue entender, ele consegue discernir, olha, essa pessoa não é tão perfeita assim, não é tão herói assim como eu imaginei. Essa pessoa tem essa falha, essa pessoa tem essa outra falha. E é aqui que muitas das vezes as pessoas se perdem na fé, caem na fé. Por quê? Porque ela está olhando e agora ela está ali, ela não conseguiu romper com o menino, né, com a fase do menino, onde ela é apoiada em alguém, e ela não foi buscar essa autonomia, esse lugar onde ela tem a própria intimidade dela com Deus. Então, ela vê a falha daqueles que estão à volta dela e como ela não tem essa intimidade, ela não passou essa autonomia de buscar Deus por ela mesma, é onde que ela acaba fracassando na fé. Entende? Então, por isso é muito importante você romper com esse padrão, né? Para você ter aí firmeza na sua fé, ter estrutura, porque aí você vai ver, você já é maduro, mas você tem maturidade, você vai ver, né, que aquele que está à sua volta, te ajudando, não é tão perfeito assim, mas você vai ter autonomia, você vai ter maturidade suficiente para entender, ele é ser humano como eu, né, e o perfeito é só Deus, né, então você vai conseguir fazer essa separação, né? E sem se perder. Sem perder o foco, sem perder a visão, sem perder o alvo. Porque agora você já tem essa intimidade com Deus que é só sua, né? Que não é através de alguém. Então é muito importante você ter essa autonomia, você buscar a Deus por você mesmo, você ter o seu próprio tempo de oração, tempo com a Bíblia, seu tempo com Deus. Né? E ter a sua intimidade para você saber quando agir, quando não agir. Não que você vai desprezar os seus conselheiros, aqueles que o Senhor coloca à sua volta, mas você não vai depender só deles, você vai depender agora primeiramente de Deus, entendeu? Porque quando a gente é menina, a gente só ouve a voz de Deus através da vida de alguém. Quando a gente passa a ter maturidade, a gente ouve a voz de Deus por nós mesmos, entendeu? E com certeza também através da vida de alguém. Né? Aquilo que vem da vida de alguém só vem para confirmar aquilo que Deus já falou no nosso coração, entendeu? Então é muito importante, porque a Bíblia vai dizer para você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque se nós olharmos para os lados, a gente vai ver falhas nos homens e a gente vai cair, né? A gente vai ver coisas aí para roubar o nosso foco e a gente vai se distrair, vai perder aí a nossa visão daquilo que Deus tem para nós.
E a Bíblia diz que para a gente, né, olhar para o nosso alvo, né, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então o nosso foco tem que estar nele, né, tem que estar em Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que no 18º ano do reinado do rei Josias, ele enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. E eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então, se o primeiro ponto aí, né, para a gente poder ser aí bem-sucedidos, para a gente poder aí ter um encontro aí com o propósito de Deus na nossa vida, é o foco, o segundo ponto é a organização. Agora aqui Josias, agora ele já está aqui com 26 anos. Antes disso, ele já passa a fazer alguns pequenos reparos pela cidade, mas agora ele vai mexer no templo. E lá no templo a coisa estava feia. Estava muito feia, por isso que você tem que ter foco. Porque às vezes você vai olhar para a sua volta e vai ver situações muito difíceis que vai tentar roubar o seu foco. É por isso que você tem que ter foco no Senhor. No Senhor. Porque para você poder aí colocando ordem na sua vida, nas suas coisas. Então, agora ele vai começar colocando ordem. Vai dizer, olha, vai lá, pega o secretário, vai lá e fala, né, o sacerdote para ele pegar, juntar esse recurso que está ali, né? Foi ajuntado do povo, foi entregado pelo povo, ajunta e dá nas mãos daqueles que vão ser responsáveis, né, para fazer o reparo no templo do Senhor. E aqui o Senhor ele falava comigo, né, sobre a organização. A gente precisa organizar a nossa vida. A gente precisa organizar, né, os nossos bens, aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, porque às vezes a gente olha para a nossa vida pensando, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aonde que eu vou conseguir esse recurso? O Senhor está falando, não, tudo que você precisa, o recurso que você precisa já está aí, você só precisa organizar. E às vezes a gente não consegue organizar, e a gente fica achando que a gente tem que conseguir um pouco mais, mas o Senhor está falando, não, você só precisa organizar. Estava tudo lá. Ele só precisava organizar, colocar no lugar certo, porque estava na mão do sacerdote. E o Senhor falou comigo, o sacerdote era importante, mas não era para ficar na mão do sacerdote. Porque por mais importante que o sacerdote fosse, ele não ia realizar a obra que estava sendo realizada. Não era ele que ia colocar a mão na massa. Então o recurso na mão dele não ia valer de nada. O recurso precisava ser colocado no lugar certo, na mão certa. E é isso que o Senhor fala para nós. Às vezes nós achamos que nós não temos, mas o Senhor está falando, não, você já tem o que você precisa. Você só precisa colocar no lugar certo. Lembra do foco? Você precisa ter foco e conseguir ter essa visão. Aonde é que o meu recurso está perdido? Aonde é, né, que está aí bagunçado? Para mim poder alcançar esse objetivo que eu quero, para mim conseguir realizar esse sonho que eu quero. Aonde que está perdidas as minhas coisas? Eu preciso organizar. Né? E o Senhor falava comigo, o sacerdote era importante, os trabalhadores eram simples. Às vezes a gente pega, né, e a gente acha que os nossos recursos precisam ficar na mão de pessoas importantes. E aqui não coloca só pessoas, mas no lugar importante. Quando na verdade, para a gente realizar a construção, aí, a reconstrução, a reforma da nossa vida, dessa área da nossa vida, a gente só precisa fazer o que é simples, né? Não fazer o que é muito sofisticado, mas às vezes fazer o que é simples, entende? É alguém que talvez está aí querendo, não preciso uma reforma no meu casamento, mas esse alguém, ele em vez de ele colocar aí, né, a força dele, o recurso dele, o tempo dele, neste casamento ele está colocando lá no trabalho. Não, porque eu preciso, porque o trabalho é muito importante. É importante, mas é mais importante do que o seu casamento? Entende? É alguém que talvez fala assim, não, eu tenho um sonho aqui de reformar minha casa, não sei o quê. E aí fala, não, eu vou fazer isso. Aí esse mês sobrou alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, não, mas meu sofá rasgou.
Então, meu sofá é muito importante, porque às vezes chega e vai ver o sofá rasgado. Mas, e o seu sonho? Você precisa ter foco, né? Então, o sofá é importante? Com certeza, mas se você põe um paninho nele, um negocinho, uma capinha, ele vai passar, ele vai segurar. Mas talvez esse recurso que você vai gastar nele, dava para você, né, aí colocar um piso, fazer uma coisa ou outra, que você não vai ter mais agora. Entende? Então você vai atrasar esse sonho, você vai atrasar essa obra, você vai atrasar essa reforma. Entende? Então você leva para sua vida isso. O que é importante, que você quer o recurso que Deus te deu? Talvez é o tempo, esse recurso talvez seja o tempo, não sei, que Deus te deu, que você está colocando no que é importante, mas não no que é essencial para aquilo que você deseja viver. Então a gente tem que diferenciar, tem coisa que é importante, mas não é essencial. Dá para a gente passar sem. É importante, mas eu consigo passar sem. Mas, por outro lado, isso daqui, se eu não investir agora, talvez eu não consiga, né? Só vai atrasar e vai chegar um ponto, talvez eu não consiga nunca mais. Entende? Então, você precisa conseguir fazer essa diferenciação. É alguém, talvez, que espiritualiza e fica bonito. É alguém que talvez sente na sua saúde física que não está bem. E, em vez de ir ao médico, fala, não, eu vou lá no pastor de novo, fazer uma oração, que agora não sei o quê. Não, eu não estou falando para você que você não deva ir, muito pelo contrário, a Bíblia fala, se há algum doente entre vós, né, vai aos presbíteros, que eles vão ungir com óleo e tal, e Deus vai sarar. Enfim, mas às vezes você já foi, faça isso primeiro, vai lá aos presbíteros, vai lá ao pastor, vai lá, né, para alguém orar. Não funcionou? Vai ao médico. Porque às vezes Deus não quer usar o pastor, às vezes Deus não quer usar o que é bonito, o que é espiritual, Deus quer usar o simples, que é o médico, né? Quer você ir lá fazer um tratamento. É como Isaías, quando fala para Ezequias, pega uma pasta de figo e coloca aí na enfermidade e vai sarar. Então, às vezes Deus quer fazer de outra forma e às vezes a gente está muito sofisticado, né? Muito assim, Deus está falando, não, eu quero fazer da forma simples. O resultado vai vir do simples e não do que aquilo que aparentemente aos seus olhos é importante. Então, a organização. E quando eles organizam, a palavra do Senhor vai dizer que eles encontram o livro da lei. Né? Então, o sumo sacerdote Hilquia disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou a Safã, que o leu. Ele vai encontrar o livro da lei. Quando ele organiza, ele encontra o livro. Quando nós temos o foco, quando nós temos a organização, nós vamos encontrar, né, aquilo que nós mais precisamos. Entende? É quando você está lá na sua casa e você começa a organizar a sua bagunça, aquele quartinho de bagunça que você vai arrumar, de repente você encontra uma coisa que você nem lembrava mais que você tinha e que agora talvez fala, nossa, como eu estava precisando disso. Mais ou menos isso. Aqui, né, a gente está fazendo uma comparação, porque o livro da lei era, imagina, você ir numa igreja que não tem a Bíblia. E eles estavam fazendo os cultos sem a Bíblia. A coisa lá estava muito feia. Se você quiser ler depois no capítulo 23, você vai ver que estava horrível. Mas agora eles se encontram. Por quê? Porque teve um rei com o coração desejoso de agradar ao Senhor. E sempre que houver alguém com esse coração desejoso de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai sim dar condições para que esse alguém o encontre, para que esse alguém faça aquilo que é agradável a ele. Porque até aqui Josias fez na força dele. Josias fez segundo o próprio entendimento dele, mas agora ele vai ter um respaldo da palavra do Senhor. Talvez você é alguém que está vindo aí, você fala, não, eu estou tentando agradar o Senhor, né? Eu estou agindo aí para agradar o Senhor, eu quero agradar o Senhor está falando, olha, se você quer, né? Se você deseja me agradar, se aproxima mais da minha palavra. Porque quando você se aproximar mais da palavra, você vai ver, né? Você vai encontrar uma maneira de viver que você nunca conhecia, que você nunca ouviu falar. Você vai encontrar a revelação de quem Deus é por você mesmo, entendeu? Através da palavra dele. Porque é muito interessante que quando eles lêem o livro por rei Josias,
Rei Josias rasga as vestes, se humilha diante do Senhor, e ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Eu quero falar para você que esse livro não é para todo mundo. Ah, como assim? Não, é para aqueles que desejam agradar ao Senhor. Para quem não deseja, não faz sentido ele. Mas para quem deseja encontrar o Senhor, será achado nele, será encontrado nele. Entende? Quando você deseja encontrar o Senhor vai te dar condições de agradá-lo. E ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer, olha, tem uma maneira de viver. Esse livro fala, tem leis aqui a nosso respeito que os nossos pais não respeitaram. A nosso respeito. Porque há uma maneira de viver que o Senhor espera que nós, eu e você que leva o nome dele, que tem aí o título de cristão, de que acredita, que tem fé, que ora, que busca, que ele espera que nós vivamos. E é totalmente diferente do padrão do mundo. Então, nós precisamos encontrar esse livro, nós precisamos nos encontrar nele para podermos ter respaldo agora a partir dele. Para que nós possamos tomar as decisões da nossa vida, para nós podermos seguir, ter uma vida de sabedoria, saber agir. Se nós precisávamos de foco, de organização, agora nós vamos encontrar o livro da sabedoria. O livro do entendimento, o livro que vai te dar clareza, o livro que vai te dar respaldo. Você não vai mais agir sozinho, você vai ter o respaldo do Senhor na sua vida, para você agir segundo aquilo que Ele deixou escrito. Entende? Não é mais sobre você. Não é agora só o seu coração desejoso de encontrar Ele. É Ele que agora encontrou o seu coração e quer se revelar a você. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai, pede para consultarem ao Senhor por Ele. E o Senhor vai dizer, olha, a minha ira contra esse povo é muito grande mesmo. E o juízo está para ser derramado. Porém, porque você se humilhou, porque você rasgou as suas vestes antes de mim, eu vou te poupar, eu não vou derramar minha ira agora. Você vai descer em paz à sepultura dos seus pais, mas depois eu vou trazer juízo. Quero falar para você que, por mim e por você, que tem esse coração desejoso de encontrar o Senhor, de agradar o Senhor, muitos podem ser poupados por conta das nossas vidas, por conta da nossa entrega, por conta do nosso desejo de obedecer. Muitos que poderiam receber juízo, talvez na nossa casa, na nossa família, talvez não recebam por amor a nós, por amor que o Senhor tem por nós. Porque nós estamos zelando o zelo do Senhor. Josias é alguém que vai zelar o zelo do Senhor. É alguém que vai aí lutar para agradar o Senhor e fazer com que a nação agrade. Então, o que eu quero falar para você é não desista de buscar o Senhor, de agradar o Senhor, porque quando você quer encontrar o Senhor, Ele vai te dar condições de encontrá-lo. Ele vai te dar respaldo para isso. Ele vai te ajudar. Agora Josias não luta mais sozinho na força dele. Por mais que ele fez já bastante coisa por ele mesmo, agora ele vai fazer segundo a palavra de Deus. Agora ele vai agir com a sabedoria da palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus, com a força da palavra de Deus. E que você também seja essa pessoa. Deus, Ele quer. Ele vai fazer com que você o encontre de forma revelada através da sua palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos e te damos graça, Pai, pela tua palavra. Meu Deus, eu oro, Senhor, por cada vida, Senhor, que passar por este vídeo. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, prepare uma boa terra, Senhor, para que cada semente seja lançada, Senhor, e venha frutificar. Eu oro, Senhor, por clareza, por visão, por entendimento, Senhor, sobre a vida do teu povo. Meu Deus, eu oro por corações desejosos, Pai, de te agradar, assim como o coração de Josias.
Meu Deus, eu oro, Senhor, por entendimento, por discernimento. Nos ajuda, Senhor, a ter foco. Nos ajuda a organizar aquilo que precisa ser organizado na nossa vida, Senhor. Seja na área financeira, na área sentimental, Senhor, na área, Senhor, espiritual. Meu Deus, em todas as áreas, meu Pai, que nós venhamos ter esse foco, ter essa organização e que nós venhamos encontrar na Tua palavra o respaldo, a força, o ânimo a sabedoria que nós precisamos. Assim eu oro, abençoo o Teu povo, a família do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.